Bom, estamos começando o nosso curso sobre a felicidade na ética Nicomaquia, que é talvez o livro de ética mais importante já escrito. Certamente é o mais influente e o inaugurador desse tipo de tratados. Não que não houvesse discussões sobre filosofia moral antes de Aristóteles, mas é Aristóteles, no fim das contas, que cria a ética como uma disciplina filosófica independente, assim como tantas outras disciplinas filosóficas que ele criou. Então, o conceito que nos interessa aqui é o conceito de felicidade. É um conceito bastante importante, inclusive, para nós hoje, e muita gente está em busca disso, e há uma grande literatura, grande no sentido de numericamente grande, literatura sobre esse conceito ou dicas práticas de como atingir a felicidade e tudo mais. Só que quando nós falamos de felicidade para os antigos, nós estamos falando de um conceito um pouco diferente do que aquele que nós entendemos modernamente como felicidade. Porque atualmente nós entendemos a felicidade, sobretudo, como um conceito psicológico, uma certa satisfação ligada, talvez, ao prazer, ao bem-estar psicológico, a um certo estado. Eu acredito que esse seja um, um conceito importante quando nós falamos da felicidade, contemporaneamente, ou pelo menos na língua corrente, né? Que ela é um certo estado de bem-estar psicológico oriundo, de como nós estamos na vida, e que é um estado que pode ser rapidamente revertido, né? Eu posso me dizer feliz hoje, amanhã eu posso não estar feliz, e assim por diante, né? E essa é uma das razões pelas quais felicidade talvez seja uma tradução demasiadamente ampla do termo grego, que normalmente é traduzido por felicidade, e é um termo grego bastante importante, que é eudaimonia. E o primeiro a teorizar de maneira consistente sobre esse termo é Aristóteles. E esse conceito, o conceito de eudaimonia, é o conceito nuclear da sua reflexão moral, mas não só da sua reflexão moral, mas da reflexão moral antiga como um todo. Então, o conceito de eudaimonia, que nós normalmente traduzimos por felicidade, é o núcleo da reflexão moral na antiguidade. E essa reflexão moral não precisa ser necessariamente uma reflexão filosófica, mas a questão da harmonia está ligada à reflexão moral como um todo. Ela inaugura a reflexão moral no âmbito filosófico, no âmbito poético, no âmbito da tragédia, porque ela é a grande resposta antiga à pergunta fundamental da ética antiga, que é como devemos viver. Esta é a questão fundamental da ética antiga e, para responder essa questão, o conceito de eudaimonia é extremamente importante. Então vejam que aqui os antigos já
se diferenciam, de certa forma, da reflexão moral moderna, e agora da reflexão filosófica moderna sobre a ética. Pois, normalmente, modernamente, quando se fala em ética, nós pensamos sobretudo em questões como o que devemos fazer, o que é a justiça, né? Eh, se há ou não deveres e direitos inatos, como é correto agir em relação aos outros, mas a pergunta sobre como devemos viver com essa centralidade eh, do, do agente, né, e não propriamente da ação, é, é uma pergunta não que não exista na reflexão moral moderna, mas ela parece ser uma pergunta residual, pergunta subsidiária de outras questões que seriam mais importantes. Quando nós vamos para a ética antiga, nós temos justamente uma certa inversão dessa, uma certa inversão desse raciocínio. E a vida do indivíduo como alcançar a melhor vida se torna, então, a preocupação central de toda reflexão moral. E como eu falei, para responder a essa pergunta, o conceito de eudaimonia é que ganha todo o destaque. Mas partindo já para a definição de felicidade que Aristóteles dá na Ética Nicomaqueia, para depois desenvolvermos melhor nosso raciocínio, nós vemos que Aristóteles, um livro Ética Nicomaqueia, N, né, livro 1, capítulo 7, em 1098, que é a página e a coluna Becker, né, 1098 a 15 a 18, Aristóteles nos dá a definição de eudaimonia, que ele chama aqui simplesmente de bem humano. Ele está tratando a eudaimonia como bem humano, o bem alcançável pelo homem. O porquê que Aristóteles chama a eudaimonia de bem humano, nós investigaremos com bastante detalhe quando entrarmos propriamente no texto a partir de amanhã. Mas um ponto importante de distinção do conceito aristotélico e grego em geral de eudaimonia para o contexto da nossa linguagem comum atual sobre a felicidade é que a eudaimonia ela não é um estado, mas antes é uma atividade, ou seja, uma energia. Então, existe uma certa operação, existe uma certa ação, ou se vocês quiserem, um conjunto de ações que formam essa atividade e que não é propriamente um estado psicológico passivo, mas algo no que o ser humano ativamente se engaja. Além disso, ela é uma atividade que diz respeito
a alma, ou psique. Da onde vem a própria palavra psicologia? E aqui temos um segundo ponto. Quando Aristóteles fala em psique, em alma, ele certamente não está falando da alma no sentido cristão, ou seja, uma alma que funciona como algo radicalmente distinto do corpo e que pode ser separada desse corpo e tem uma vida independente desse corpo. Definitivamente não é isso que Aristóteles entende por alma. Aristóteles entende por alma como, na quase definição que nós temos do de ânimo, como a primeira atualidade do corpo que contém vida. É uma, é algo um tanto enigmático que nós podemos discutir com mais calma nas próximas almas, não, nas próximas aulas, mas a alma está ligada a toda e qualquer operação que um corpo vivo realiza. Então, a alma está ligada a funções como crescimento, nascimento, morte, sono, etc., etc., que é a parte propriamente vegetativa da alma. Então, veja que é dita vegetativa justamente porque é uma parte da alma que os animais também têm. Na verdade, a alma dos animais é caracterizada exclusivamente por essas funções. Além disso, nós temos um, uma parte da alma que diz respeito a nossos desejos, a nossas paixões, as nossas emoções, que certamente as plantas não têm, mas os animais têm. Então, essa é a chamada alma desiderativa. E uma parte da alma que diz respeito a propriamente funções racionais, que é algo que está restrito, pelo menos no mundo sublunar, aos homens, que é a alma racional, parte da alma racional. Então vejam que os vegetais, as plantas, os animais, os homens, tudo isso possui almas, e são almas caracterizadas por funções diferentes. Mas a alma humana funciona como uma espécie de matriosca, vamos dizer assim, onde para você obter para você obter não, para você ter a parte racional da alma, você precisa ter a parte degenerativa, você precisa ter a parte vegetativa, ou seja, você precisa viver, respirar, crescer, tá? Para, né, que é a parte vegetativa. Para agir, você precisa do desejo. O desejo tem por base uma afecção, uma emoção, né? E o ser humano é intrinsecamente racional. Então, a felicidade é uma atividade, é uma energia que tem a ver com a alma, a psique, e a alma é dividida nessas três partes. Então, todo ser vivo terá pelo menos uma dessas partes, que é a parte vegetativa. Os seres vivos que tiverem a parte desiderativa terão também a parte vegetativa. E os seres vivos que terão a parte racional terão também a parte vegetativa e desiderativa. Além disso, há mais coisas a dizer nesse sentido, né? Mas além disso, além de ser, então nós temos aqui a eudaimonia, que é a felicidade,
Se trata de uma energia, ou seja, de uma atividade. Se trata também, né, de uma atividade da alma. Então, ela é psiques, aqui no nosso genitivo, da alma. Mas ela não é qualquer atividade da alma, mas uma atividade da alma conforme ou segundo a virtude. Kata areten. Então, conforme a virtude. Uma outra tradução para virtude é excelência. As perguntas do chat eu responderei assim que fizermos uma pausa, né? Esse conceito de areté, ou de virtude, está ligado a um outro conceito bastante importante, que é o conceito de função, que em grego é ergon. Aristóteles pensava, e nós podemos discordar de Aristóteles, mas Aristóteles pensava isso, que cada coisa, cada ser, tem uma função que lhe é própria. Uma e só uma função que lhe é própria. E, com base nessa função, é que nós falamos que esse sujeito é um sujeito excelente ou virtuoso. Então, ele dá exemplos do seguinte tipo: tomemos o olho. A função do olho é ver, né? Então, o que que seria um olho virtuoso? O olho virtuoso é aquele que vê bem. Tomemos, talvez, o cavalo. Qual é a função do cavalo? Correr. Então, qual seria o cavalo virtuoso? Aquele que corre bem. Se ele corre mal, ele cumpre mal a função que lhe cabe enquanto cavalo, que é de correr. E agora nós temos o homem e nós precisamos nos perguntar qual é a função própria do homem, para saber propriamente qual é a virtude do homem. Vejam que essa virtude, essa areté, você tem uma energia da alma, energia da alma, conforme essa areté, e essa energia é o que vai constituir a eudaimonia. Só que a alma, como nós vimos, tem várias partes. Tem a parte vegetativa, tem a parte desiderativa e tem a parte racional. Então, se a felicidade é uma atividade da alma, conforme a virtude em questão tem que ser uma virtude da alma, só que tem que ser de alguma parte da alma, não é isso? Que seja ligada à função própria do homem. Muito bem. Nós desenvolveremos isso melhor
a partir de amanhã, mas a região da alma humana que importa a virtude exclui a parte vegetativa, que a parte vegetativa é algo que ele ah, é, é algo que ele compartilha com as plantas, mas está para nós desconfortavelmente ligado à parte desiderativa e à parte racional. É interessante isso porque nós podemos pensar, bom, mas a parte desiderativa não é uma parte que nós compartilhamos com os animais? E se é uma parte que nós compartilhamos com os animais, como nós podemos pensar a função própria do homem em termos da parte desiderativa da alma, né? Então, parece que a parte racional é justamente aquela que contempla a função propriamente humana. A função humana é só uma, e evidentemente ela está ligada à parte racional. O problema é que essa cisão aqui não é uma cisão tão clara, e o próprio Aristóteles desenvolve isso num livro 1, capítulo 13, e 2, capítulo 1, porque a razão humana tem dupla operação. Uma operação que está ligada aos desejos, e sem desejo não há ação. E se não há ação, a gente não está falando, é difícil falar propriamente em atividade, e, digamos, uma parte ligada à contemplação de verdades eternas, que seria um uso puramente, vamos dizer assim, um uso racional teórico. Então, aqui há uma divisão importante em Aristóteles, que é dois usos, para falar em termos um tanto kantianos, da razão. Você tem uma razão que diz respeito à ação, então nós chamamos isso de razão prática, e uma razão que diz respeito à contemplação, e nós chamamos de razão teórica. A questão é que a razão, em seu uso prático, precisa lidar com os desejos, que pertencem à parte desiderativa da alma. Então, é necessário que, no uso da sua razão prática, o ser humano encontre nos desejos os desejos de certo tipo, ou que eles estejam configurados de certa forma, para que a ação possa operar sobre eles e, com isso, gerar ações. Então, sim, a função humana está ligada à razão, mas a razão tem um uso teórico e um uso prático. E, em seu uso prático, ela tem que lidar diretamente com os desejos. Então, boa parte da ética nicômaco vai ser uma discussão em que uma tensão de fundo está para sempre presente, que é onde localizar a felicidade mais perfeita, no uso prático da razão ou no uso contemplativo da razão. E isso é um grande problema
que foi, no fim das contas, detectado na década de 60 do século passado e ainda não foi, ou talvez tenha sido, mas isso a gente pode discutir no nosso último encontro, ainda satisfatoriamente resolvido, né? E além disso, nós podemos encontrar uma pluralidade de virtudes. Então, dou um exemplo de algumas virtudes ligadas à ação. Você vai ter a virtude da coragem, né, cujo termo em grego é andreia, que diz respeito a colocar a vida em risco para realizar certas ações guerreiras. Você tem, por exemplo, a virtude da temperança, né, que seria a sofrosine, sofrosine, acho que é aqui, né? Esse ômega, que diz respeito, sobretudo, aos prazeres e tal, a virtude da justiça e assim por diante. Ou seja, nós temos várias virtudes ligadas a essas duas, né, são ligadas ao uso prático da razão. Mas podemos pensar em uma virtude ligada ao uso teórico da razão, que é a virtude da sofia, que é a sabedoria, né? Então, o ponto é, você tem várias virtudes. Se a eudaimonia ela precisa ser uma atividade conforme a virtude, kata areten, de qual virtude nós estamos falando? E a própria definição aristotélica não ajuda, porque ele diz que se houver mais de uma virtude, ele diz que essa atividade deve ser kata ten aristen kai teleotaten. Kai, tá aqui embaixo. Teleiotaten. Ou seja, conforme a melhor e mais. E agora vem um grande problema. Porque teleotaten pode ser entendido de duas maneiras. E dependendo de como entendemos esse termo, teleotaten, que vem de telos, muda a nossa perspectiva sobre a virtude. Ele pode ser entendido como a mais perfeita ou a mais completa. E a distinção dos sentidos de telos está em Metafísica Delta 16. Se é a mais perfeita, parece que Aristóteles está dizendo que há uma e só uma virtude, que é a mais perfeita de todas, segundo a qual a atividade da alma, que a atividade da alma, segundo a essa virtude, que é a mais perfeita, seria então a felicidade. Se teleotaten significa, por outro lado, completa, mais completa, provavelmente o que Aristóteles estaria dizendo é que quando nós falamos de virtude aqui, nós estamos falando de um termo coletivo que inclui o máximo, um número máximo de virtudes, dessas virtudes particulares, que nós, né, cujos, né, de que algumas são, de alguns são alguns exemplos aqui, né? Coragem, temperança, sofia, etc. E isso é
é algo que permanece em suspenso, pelo menos assim tradicionalmente se lê, até o livro 10, veja, capítulo 6 a 9, onde Aristóteles vai oferecer um argumento para que a vida contemplativa e, portanto, as virtudes referentes à contemplação das verdades eternas seriam aquelas que, de fato, fazem um homem verdadeiramente o feliz em máximo grau. Mas pode-se ser feliz em outro grau, além do grau máximo, uma vez que se trata da virtude, da função humana, etc, etc. Então, essas são questões filosóficas que nós vamos tentar discutir a partir de amanhã, numa análise mais detida das passagens. Um outro ponto importante para marcar a distinção entre o conceito antigo de, de eudaimonia e o conceito moderno de felicidade está na sequência, ainda na linha 18. Agora estamos na linha 1098 a 1819. Não estamos mais no âmbito da definição da felicidade, mas temos alguns adendos. Ele fala que, além disso, nós precisamos de uma vida completa. E, normalmente, esse bioi, melhor, en bioi teleioi, é entendido não que você tenha que chegar ao fim da vida para saber se foi feliz ou não, mas que é necessária uma estabilidade e uma longa duração no tempo para que você seja efetivamente feliz. Isso está, isso é então corroborado por uma passagem muito bonita que mesmo hoje é, faz parte do nosso vocabulário, que é o seguinte: pois uma andorinha não faz a primavera. Aqui a gente diz verão, né? Pois uma andorinha não faz a primavera. Tampouco um só dia faz a primavera, né? É, assim, tampouco faz um homem abençoado e feliz um só dia ou pouco tempo. Ou seja, o que Aristóteles quer dizer é que é necessário tempo para você se tornar feliz, se tornar eudaimon ou Macário, e e você deve se manter assim. Ou seja, não é um só dia, tal como uma só andorinha não faz a primavera ou o verão. Um só dia não faz o homem feliz ou abençoado. Então nós temos, retomando, uma série de pontos que precisam ser elaborados, né? A eudaimonia, ou como Aristóteles chama, to anthropinon, agaton, o bem humano, é uma atividade, é uma atividade da alma, ela é conforme a virtude, e se houver mais de uma virtude, ela é conforme a virtude melhor e
mais perfeita ou mais completa. Além disso, ele adiciona com um et, parece não fazer parte, então, da definição. Isso aqui faz parte da definição, né? Isso aqui é um adendo. Ops. Et, ela tem que ser em uma vida completa, que aponta para uma grande duração no tempo. E o problema principal é que isso tudo está ligado à função do homem. O argumento da função não está aqui, ele vai aparecer em breve. A função do homem está ligado ao logos, né? A razão. E a razão tem duas aplicações: uma aplicação prática, que tem as suas virtudes, e uma aplicação teórica. Na aplicação prática, ela tem a ver com os desejos, que fazem parte da alma desiderativa. E a relação da razão com os desejos é algo que precisa ser investigado. Então, temos dois usos da razão e precisamos saber onde está o ergon humano, propriamente dito, que leva o homem à felicidade.